Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória com mudanças no setor aéreo, mas o trecho que proibia a cobrança por bagagem foi vetado. Bolsonaro vetou a regra aprovada pelo Congresso que permitia o despacho gratuito de bagagens em voos comerciais que operam no Brasil. A informação foi divulgada pela Secretaria-Geral da Presidência e foi publicada no Diário Oficial da União. O governo já havia indicado ser contra a retomada da gratuidade. A Secretaria-Geral da Presidência justificou que a volta do despacho gratuito de bagagens aumentaria os custos dos serviços aéreos e o risco regulatório, o que reduziria a atratividade do mercado brasileiro a potenciais novos competidores e contribuiria para a elevação dos preços das passagens aéreas. A retomada do despacho gratuito foi incluída por deputados em uma medida provisória que alterava outras regras de funcionamento do setor aéreo. O texto original editado por Bolsonaro não previa essa alteração. Se fosse sancionada, a nova regra alteraria o Código de Defesa do Consumidor. Atualmente, bagagens de mais de 23 quilos em voos nacionais e 32 quilos nos voos internacionais são cobradas à parte com um valor adicional ao da passagem. Cada empresa estabelece o critério de cobrança e as dimensões das malas. E falando sobre coronavírus, um estudo publicado em uma revista científica revelou que a genética individual é capaz de prever se a pessoa vai ter Covid grave. Foram identificados genes relacionados ao agravamento do quadro de saúde em infectados. Novas pesquisas realizadas por um grupo de cientistas das universidades de Sheffield, na Grã-Bretanha, e Stanford, nos Estados Unidos, identificaram mais de 1.000 genes que representam 3/4 dos impulsores genéticos relacionados ao desenvolvimento de infecção grave por Covid-19. Esses genes afetam especialmente a função de certo tipo de glóbulo branco. Essa é a principal conclusão de um estudo publicado na revista Cell Systems, feito com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial. Eles descobriram que a Covid grave está amplamente associada a uma resposta enfraquecida de duas células imunes conhecidas, a célula natural killer, a NK, e as células T. Segundo os pesquisadores, os humanos nascem com a célula killer, que é a primeira linha de defesa do corpo contra infecções e são conhecidas por sua capacidade de destruir vírus e células cancerígenas. Pessoas com infecção grave por coronavírus têm os genes críticos das células killer menos expressos e, com isso, há uma resposta imunológica mais fraca. Segundo os cientistas, as descobertas lançam as bases para um teste genético que pode prever quem está em maior risco de Covid grave. E falando sobre a guerra, a Ucrânia ignorou um ultimato russo para entregar a cidade de Severodonetsk, no leste do país. Enquanto ministros da defesa da OTAN se reuniam em Bruxelas para discutir um envio de mais armas pesadas para reabastecer os estoques cada vez menores de Kiev. Severodonetsk é o atual epicentro da guerra na Ucrânia. A Rússia emprega todo o seu poderio militar para tentar dominar a cidade e conquistar a região separatista do Donbass. Segundo a Ucrânia, cerca de 500 civis estão presos junto com soldados dentro de uma fábrica química, onde seus esforços resistem durante semanas ao bombardeio russo, a que reduziu grande parte de Severodonetsk às ruínas. A mídia estatal russa fala que o número de civis na fábrica passa de 1.000 e acusa os militares ucranianos de usar as pessoas como escudos humanos. O governo da Rússia anunciou que um corredor humanitário foi aberto hoje para a retirada dos civis e pediu que os militares se rendam. Mas a Ucrânia desconfia disso porque lembra do que aconteceu em Mariupol, quando famílias foram atacadas depois de saírem da siderúrgica. A inteligência britânica informou que os combatentes da fábrica química podem sobreviver no subsolo
e que as forças russas provavelmente permaneçam focadas neles. O presidente Volodymyr Zelensky reclama da demora dos aliados ocidentais. Diz que até agora só recebeu 10% do armamento prometido. Enquanto isso, os ministros da defesa da OTAN se reuniram hoje para discutir esse assunto. O grupo prometeu continuar apoiando a Ucrânia. E ainda falando sobre o assunto, uma nova redução do envio de gás para a Alemanha foi anunciada pela empresa russa Gazprom. Em 3 dias, o volume chegará a uma diminuição de 60%. Uma redução da produção já tinha sido anunciada na última terça-feira. A partir de amanhã, o número vai ser de 67 milhões de metros cúbicos. A redução do fluxo por esse gasoduto submarino que leva gás da Rússia à Alemanha pelo Mar Báltico chega assim a 60% em 2 dias. A Alemanha afirma que a Gazprom busca aumentar o preço do gás com as medidas que são parte de uma estratégia. Antes, Berlim tinha afirmado que o corte anunciado na terça era fruto de uma decisão política que não podia ser justificada por motivos técnicos. A Gazprom interrompeu as entregas de gás a vários países europeus que se recusam a fazer os pagamentos em rublos. O gasoduto Nord Stream entrou em serviço em 2012. Em 2021, 59 bilhões de metros cúbicos de gás natural russo foram enviados pelo canal para o norte da Europa. E olha só que alarmante, 4 em cada 5 jovens da faixa de Gaza sofrem de problemas emocionais como depressão e ansiedade. O alerta foi feito hoje por uma ONG britânica. A ONG afirma no estudo que o bem-estar mental das crianças, jovens e acompanhantes piorou consideravelmente desde 2018, com um aumento do número de crianças que apresentam problemas emocionais, de 55% para 80%. A organização britânica revela sintomas de depressão, ansiedade, medo e pensamentos suicidas no relatório, baseado em pesquisas com 488 jovens de 12 a 17 anos e 160 pais. A Save the Children lamenta a falta de perspectivas de mudança para os 2,3 milhões de habitantes de Gaza, 47% deles menores de idade. Entre estes, 800 mil não conhecem a vida sem o bloqueio israelense. Para a Human Rights Watch, o bloqueio destruiu a economia de Gaza, contribuiu para a fragmentação do povo palestino e participou de crimes contra a humanidade, de segregação e perseguição a milhões de palestinos. E antes de encerrar, uma história com final feliz. Desde a última sexta-feira, nós estamos noticiando que um menino de 10 anos estava preso em um poço na Índia. Finalmente, equipes de emergência conseguiram tirá-lo de lá. O menino Raul Sarru caiu em um poço muito estreito de 24 metros de profundidade, enquanto brincava atrás de casa no estado de Chhattisgarh na última sexta-feira. A criança está debilitada e foi levada com urgência para um hospital no distrito vizinho. Para salvar o menino, os socorristas, apoiados por militares, cavaram um túnel próximo ao poço com escavadeiras e guindastes. Autoridades afirmaram que o tempo ruim e a presença de cobras e escorpiões atrasaram a operação. Os poços nas aldeias agrícolas indianas são locais frequentes de acidentes fatais envolvendo crianças pequenas. Em 2019, no estado de Punjab, um menino de 2 anos morreu em um poço depois de 4 dias de tentativas de resgate. No mesmo ano, um menino de 1 ano e meio foi resgatado no estado vizinho de Haryana, depois de 2 dias em um poço. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia.